Ele fez o impensável. Rasgou o ficheiro do paciente à minha frente, expondo uma verdade chocante que poderia custar-lhe a carreira. Num momento de revelação absoluta, o psiquiatra confessou o amor proibido, arriscando punição ética e profissional. Mas essa confissão libertou uma vida de mentiras, provando que a verdade, por mais tardia, pode transformar o desespero em esperança. E se fosse você, pronto para o choque? Meu nome é Antônio Moreira, tenho 62 anos, reformado há 6 meses de uma multinacional, onde trabalhei 38 anos, divorciado há 15 anos, pai de 2 filhas adultas e avô de 4 netos. Cresci em Lisboa, numa família católica tradicional de classe média alta, pai médico respeitado, mãe dedicada ao lar. Eduquei-me em colégios jesuítas, formei-me em gestão na Universidade Católica aos 22 e subi na hierarquia corporativa com rigor. Casei aos 27 com uma mulher de boa família, tive filhas como esperado, comprei casa em Cascais, viagens à Europa. Mas por trás da fachada perfeita, uma crise existencial devastadora. Aos 62 anos, admiti pela primeira vez que era gay, reprimido desde a adolescência nos anos 70 e 80, quando a homossexualidade era vista como doença e o VIH uma sentença de morte. Nunca agi nos meus desejos, vivi uma vida heteronormativa mecânica. O divórcio veio da exaustão mútua, não da revelação. A reforma destruiu-me. Sem trabalho, sem propósito, pensei em formas passivas de acabar com tudo. A filha mais velha insistiu. Pai, procura ajuda. Marquei consulta com o Dr. Miguel Costa, psiquiatra especializado em crises de meia-idade em Lisboa. Na primeira sessão, sentei-me e despejei tudo. Tenho 62 anos, reformado, perdido, sem estrutura, sem identidade. Ele ouviu, anotou, perguntou. Concorda que está deprimido? Sim, não saio de casa, durmo mal, comida sem sabor, ausência de vontade de viver. Ele prescreveu um antidepressivo leve e marcou sessões semanais. Vamos desmontar esse script imposto pela sociedade. Saí com uma faísca de esperança, mas a ansiedade crescia. Nunca fizera terapia. A minha geração via isso como fraqueza. Nas sessões seguintes, ele cavava fundo. Fale do casamento, obrigação, afeto sem paixão, vida sexual funcional para cumprir dever. 2 católicos virgens casando sem desejo, evitando que? Coração acelerou. Ele via além das palavras. Evitei responder. Quando estiver pronto. Seção 3. Amizades. Nenhuma profunda em 62 anos. Por quê? Evitei conexões para não revelar segredos. Do que se esconde? Silêncio. Ele esperava, paciente. A tensão construía-se. Cada pergunta expunha camadas de repressão. Seção 5. O que emerge quando a estrutura cai? Desperdício de vida, script familiar e social. Nasci em 1963. Cresci com expectativas claras. Estudar, casar, trabalhar, filhos. Segui à risca, mas infeliz. Ele assentiu. Faz sentido. Vamos descobrir o Antônio real. Mas o medo paralisava. Aos poucos, o antidepressivo ajudava. Saía para caminhar, visitava netos. Ainda assim, a solidão mordia. Seção 8. Chegou mais perto do que reprimiu? Perguntei pessoal. É casado? Não, 48 anos, solteiro. Carreira consumiu tudo. Arrependo-me às vezes. E eu? Arrependo-me de viver como não sou. Quem é realmente? Tremi. Sou gay. Sempre fui. 62 anos no armário. Nunca agi. Casei para esconder. Chorava. Ele ofereceu lenços. Não é único. Sobrevivente de uma época cruel. Alívio misturado a terror. Agora, dito em voz alta, não havia volta. As sessões mudaram. Guiava-me na aceitação. Não escolheu ser gay. Reprimiu por sobrevivência. Discutimos explorar a cena gay em Lisboa. Ele pausou. É corajoso. Tom pessoal. Saí do armário para as filhas. Pai, sempre desconfiamos. Seja livre. Elas aceitaram, mas avisei. É recente, ainda processo. Com Miguel, a conexão aprofundava. Seção 12.
Isso é Marco. Lágrimas nos olhos dele. Afeta-me mais que devia. Notei olhares longos, pausas carregadas. Racionalizei como empatia profissional, mas dúvida crescia. 6 meses depois, tensão explodiu. Ele agitado. Preciso dizer algo antiético. Rasgou o ficheiro. Encerro a relação terapêutica. Apaixonei-me pela tua coragem em enfrentar 62 anos de mentiras. Tenho 48, desperdicei vida na carreira. Inspiraste-me. Choque. O quê? Ele chorava. Violação ética, mas arrependimento de não tentar é pior. Mundo girou. Meu guia cruzara linhas, arriscando tudo. Preciso processar. Saí atordoado. Dias turbulentos, confusão, medo. Ele arriscara a carreira por mim, virgem gay de 62 anos. Filhas questionaram. Pai, é saudável? Transferência emocional? Amigos antigos afastaram-se ao saber da orientação. Não nos sentimos confortáveis. Pressão social mordia. Um colega dele descobriu. Ameaçou reportar ao conselho. Aos 62 queres escândalo? Senti traição. Ele expusera-nos. Liguei-lhe. Café amanhã. Encontramo-nos neutro. Admito o risco, disse. Tenho zero experiência. Tu, carreira. Mas atração brotava. Quero entender. Conversa revelou. Ele, solteiro por escolha. Relacionamentos curtos. Tu mudaste-me. Marcamos jantar. Jantar em restaurante discreto. Conversas fluídas sobre cinema, viagens. Mão dele na minha. Sentes? Coração disparou. Sim, atração. Caminhada no Parque Eduardo Zetti. Quero mais. Beijo sob árvore. Revelação. Certo como nunca com mulheres. É real. Mas conflitos surgiam. Diferença de 14 anos. Inexperiência minha. Vamos devagar. Encontros regulares, mas pressão familiar. Filhas preocupadas com ética. Pai, novo terapeuta primeiro. Encontrei uma. Processei. Miguel enfrentou inquérito. Advertência no registro. Valeu? Sim, ganhei-te. Mudamos para casa em Oeiras, mas desafios. Energia dele versus meu cansaço. Adapto-me. Intimidade cautelosa, vulnerável. Filhas aceitaram gradualmente. Netos chamavam-lhe tio. Comunidade LGBT sênior em Lisboa ajudou. Aos 63, com ele aos 49, parceria autêntica. Moral. Nunca tarde para a identidade, mesmo aos 62. Amor surge inesperado, mas prioriza consentimento. Arrependimentos. Por anos perdidos, não pelo timing. Partilha. É tarde sair do armário aos 60? Diferença de idade importa. Ele viu além das minhas palavras, como se lesse o segredo que eu mal admitia para mim mesmo. Num instante de vulnerabilidade, confessei o impensável aos 62 anos. Sou gay, reprimido por décadas. O Dr. Miguel não piscou, mas a sua resposta mudou tudo. Uma ponte para a aceitação que eu nunca imaginei. Agora, a terapia virava jornada compartilhada, mas sombras de atração proibida começavam a surgir, testando limites que eu mal conhecia. Após a confissão na 8ª sessão, o ar mudou. Miguel guiava com precisão. Aceite que a repressão foi sobrevivência, não fraqueza. Nos anos 70, em Portugal, ser gay significava ostracismo, violência nas ruas de Lisboa, empregos perdidos. Você construiu um muro para viver. Assenti, aliviado. Pela primeira vez, alguém validava o peso que carreguei. E agora? Como vivo isso? Ele sugeriu passos pequenos. Ler sobre histórias LGBT, visitar espaços seguros em Lisboa. Sem pressa. Aos 62, tem tempo para reconstruir. As sessões semanais tornaram-se âncoras. Na 9ª, discuti o divórcio. Exaustão mútua, não revelação. Minha ex-mulher sentiu o vazio também. Miguel perguntou. E intimidade? Sempre funcional, nunca apaixonada? Admiti. Sim, dever católico. Concebemos filhas mecanicamente. Ele notou. Evitando o desejo real, medo de confrontar a verdade. Tensão crescia. As perguntas dele expunham feridas, mas curavam. Comecei a sair mais. Caminhadas no Tejo, visitas aos netos.
A filha mais velha notou. Pai, pareces mais leve. Respondi. Terapia ajuda. Seção 10. Fale de amizades perdidas. Nenhuma profunda. Isolei-me para esconder. Conexão assusta porque revela. Ele partilhou. Eu, aos 48, priorizei carreira. Relacionamentos curtos acabavam no trabalho. Perguntei. Arrepende-se? Sim, mas aprendo com pacientes como você. Olhares prolongados surgiam. Pausas onde algo não dito pairava. Racionalizei. Empatia profissional. Mas dúvida instalava-se. Ele via-me como paciente ou mais. Na 11ª, planejei contar às filhas. Medo de rejeição. Miguel encorajou. Coragem é isso, elas amam-te. Fiz. Jantar em Cascais. Filhas, sou gay. Sempre fui. Escondi por medo. Silêncio, depois abraços. Pai, desconfiávamos. Liberdade agora. Alívio imenso. Na sessão seguinte contei. Aceitaram. Miguel sorriu, olhos úmidos. Marco enorme. Emociona-me. Toque pessoal. Afeta-me além do profissional. Na pruga subia. Conexão aprofundava, mas limites borravam. Exploramos identidade. O que significa ser gay aos 62? Sugeriu apps, eventos LGBT em Lisboa. Cautela, mas explore. Hesitei. Inexperiência total. Ridículo começar agora. Ele rebateu. Nunca ridículo. Coragem é sexy. Palavra sexy ecoou. Pessoal demais? Tensão romântica brotava, sutil. Seção 13. Discutimos futuro. Quero viver autêntico. Ele. Inspirador. Vê-lo mudar humilha minha covardia aos 48. Confusão. Ele projetava-se em mim? Amigos reagiam mal. Golfe em Sintra. Contos casuais sobre nova vida. Alguns afastaram-se. Não combina com nosso círculo. Isolamento mordia, mas filhas apoiavam. Pai, novos amigos virão. Na terapia, Miguel notava progresso. Menos deprimido, mais engajado. Mas pausas longas, olhares intensos. Seção 15. Isso vai além de terapia? Ele desviou. Foco em você. Conflito interno. Atração mútua. Medo de transferência. 6 meses. Antidepressivo estabilizava. Saía do armário seletivamente. Mas com Miguel, química crescia. Seção 18. Você mudou minha visão. Tom vulnerável dele. Testemunhar sua jornada. Afeta-me. Na pruga explodia internamente. O que viria? Filhas questionavam. Pai, depende demais do terapeuta? Semente de dúvida plantada. Conflito com sociedade conservadora de Lisboa. Catolicismo rígido ecoava. Confissão na igreja. Padre condenava pecado. Pressão externa montava. Exploração gay. Evento discreto no bairro alto. Encontrei homens na minha idade. Histórias semelhantes. Saí aos 50, vida nova. Inspirador, mas solitário. Na sessão contei. Primeiro passo. Miguel entusiasmado. Orgulho. Mas tom possessivo. Conflito. Ele guia ou deseja. Filhas insistiam. Novo terapeuta. Independência. Resistia. Ele entende. Na pruga familiar subia. Lealdade dividida. Amigos antigos pressionavam. Jantar. Piadas homofóbicas. Aos 62 mudando. Loucura. Saí irritado. Isolamento aprofundava. Mas Miguel ancorava. Seção 20. Agitado, ele rasgava ficheiro. Revelação chocante. Amor confessado. Mas isso era o pico. Antes, aprofundamento construir a base para a crise iminente. Conexão virava armadilha. Sociedade julgava. O que fazer? Na pruga no auge, decisões pendentes. A ficha rasgada caiu como uma sentença. Apaixonei-me, disse Miguel, olhos cheios de risco. Aos 48, arriscava carreira por um paciente de 62 anos, virgem gay em crise, choque paralisante, traição ética ou salvação. Agora, pressão societal e familiar explodia, testando lealdades e expondo feridas antigas. O amor proibido virava furacão, ameaçando destruir tudo que construíra. Saí atordoado do consultório em Lisboa. Dias caóticos, confusão, raiva. Ele cruzou linhas. Pensei em reportar ao Conselho de Medicina. Violação clara. Mas e se fosse real? Filhas souberam.
Pai, isso é manipulação, transferência. A mais velha. Procura outro terapeuta agora. Conflito familiar. Defendia Miguel. Ele ajudou-me sair do armário. Elas. Mas arrisca tudo. Insano aos 62. Pressão montava. Família tradicional, católica, via escândalo. Amigos reagiam pior. Grupo de golfe em Cascais, rumores espalhavam. Antônio gay, e com terapeuta. 2 afastaram-se. Não queremos drama. Isolamento batia forte, ecoando repressão dos 70s. Sociedade portuguesa conservadora julgava. Vizinhos em Oeiras sussurravam. Igreja condenava. Padre em confissão. Pecado duplo, homossexualidade e abuso de poder. Culpa interna. Trair a confiança. Miguel ligou. Desculpa o choque. Marcamos café neutro no Chiado. Encontro tenso. Admito erro ético, disse. Mas amor genuíno? Perguntei. E carreira? Risco calculado. Aos 48, cansei de covardia. Atração admitida, mas crise. Colega dele descobriu via rumor. Reporto se não parares. Ameaça real. Inquérito iminente. Filhas pressionavam. Termina, pai. Protege-te. Dividido. Desejo versus medo. Primeiros encontros. Jantar discreto. Mãos tocadas. Sinto atração. Admiti. Mas culpa. É saudável? Conflito social escalava. Evento LGBT. Amigos novos apoiavam, mas velhos condenavam. Carta anônima. Vergonha para a família. Pânico. Violência sutil, como nos 80s com VIH. Filhas brigavam. Pai, escolhe. Nós ou ele. Ultimato. Miguel enfrentava. Reunião com conselho. Advertência pendente. Pode custar licença. Na pruga profissional dele, emocional minha. Beijo no parque. Revelador, mas seguido de dúvida. E diferença de idades. 14 anos. Ele. Não importa. Mas sociedade via. Velho gay com jovem. Ridículo. Rumores no trabalho antigo. Ex-colegas evitavam. Crise aprofundava. Depressão voltava. Noites insones. Desperdicei 62 anos, agora isso? Novo terapeuta. Processar transferência. Admiti. Sinto algo por ex-terapeuta. Ela alertou. Poder desigual. Risco. Conflito interno rasgava. Miguel insistia. Vamos devagar. Encontros escondidos, mas descoberta. Filha viu-nos no Tejo. Pai para. Escândalo familiar. Brigas intensas. Perdes netos. Ameaça cortava. Sociedade pressionava. Artigo local sobre éticos em terapia. Indireto, mas ecoava. Miguel sob fogo. Inquérito oficial. Rasguei ficha antes, sem contato físico durante terapia. Defesa frágil. Colegas condenavam. Perde reputação. Ele. Vale por ti. Mas dúvida minha. Sou projeto? Ele negava. És inspiração. Conflitos acumulavam. Diferença energética. Eu cansava rápido. Ele ativo. Adapto, dizia. Mas família boicotava. Não vem com ele. Isolamento total. Crise no pico. Escolha iminente. Amor ou segurança. Pressão societal, familiar, ética. Tudo colidia. Decisão pendia. Futuro incerto. O inquérito explodiu como bomba. Miguel enfrentava o conselho. Carreira em jogo por amor confessado. Aos 48, defendia. Encerrei terapia formalmente. Eu, aos 62, dividido entre desejo e medo, via família e sociedade fechar cerco. Agora, a luta final, romper com o passado repressivo ou ceder à pressão. Escolha brutal, onde vitória significava perda, mas liberdade chamava. Reunião do conselho em Lisboa. Miguel testemunhava sozinho. Rasguei ficha para evitar abuso de poder. Sentimentos surgiram após. Evidências, notas reconstruídas, sem contato físico durante sessões. Eu depunha via declaração. Não manipulado. Ele salvou-me. Mas tensão. Conselheiros questionavam ética. Diferença de idades. Inexperiência do paciente. Vulnerável. Defesa. Consentimento mútuo agora. Decisão pendia. Advertência ou suspensão. Na pruga profissional dele batia no limite. Familiares atacavam. Filhas convocavam reunião em Cascais. Pai, termina. Perdes-nos. Ultimato.
Ele ou família? Chorei. Amo-vos, mas vivo verdade finalmente. Brigas escalavam. Aos 62, arriscas tudo. Sociedade ecoava. Rumores no clube de golfe. Exclusão social. Antônio enlouqueceu. Amigos novos da comunidade LGBT apoiavam. Luta pela autenticidade. Conflito. Lealdade dividida. Encontrei Miguel. Desisto se machuca-te. Neguei. Não, lutamos. Culminação na decisão. Enfrentei filhas. Aceitem ou percam-me. Silêncio, depois concessão relutante. Queremos-te feliz, mas cauteloso. Vitória parcial. Miguel recebia a advertência. Registro marcado, mas licença mantida. Alívio, disse. Agora nós, mudança radical. Vendi casa em Cascais, ele consultório. Compramos em Oeiras, neutro. Primeira noite, intimidade vulnerável. Iniciante aos 62. Ele. Aprendemos juntos. Rompimento com tóxico. Cortei amigos julgadores. Nova vida. Luta persistia. Adaptação à diferença de idades. Caminhadas lentas. Pausas minhas. Não importa. Ele. Comunidade LGBT Sênior. Eventos em Sintra. Histórias partilhadas. Saí aos 60. Reencontrei-me. Inspiração. Filhas visitavam cautelosas. Vê-lo sorrir compensa. Netos. Tio Miguel. Aceitação gradual. Crise resolvia em escolha. Autenticidade sobre medo. Rompemos armários. Meu de 62 anos, dele de carreira. Luta vencida, mas cicatrizes. Culpa ética dele. Valeu. Eu. Salvou-nos. Culminação em parceria. Futuro aberto. A advertência no registro selava o risco, mas abria portas. Aos 63, eu vivia autêntico com Miguel, aos 49, provando que amor tardio vence repressão. Sociedade ainda julgava, família aceitava devagar, mas esperança prevalecia. Moral clara, identidade não tem prazo, e verdade, mesmo dolorosa, liberta. Nunca tarde para romper correntes. Vida nova em Oeiras, rotinas compartilhadas, jantares, cinema. Diferença de idades, ele energético, eu pausado. Complementamos, dizíamos. Filhas integravam, pai feliz irradia, netos brincavam com tio, comunidade LGBT, grupo em Lisboa, apoio mútuo. Histórias como a tua inspiram. Arrependimentos? Por 62 anos perdidos, sim. Pelo timing, não. Uniu-nos. Miguel. Aprendi coragem contigo. Moral. Aceitação vence julgamento. Priorize consentimento. Evite violações éticas, mas viva a verdade. Partilha. Tarde sair do armário aos 60. Diferença de idade importa. Esperança eterna.